Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Se você quiser acompanhar aí, senão você vai prestando bastante atenção. O livro de Provérbios, no capítulo 23, no verso 7, nós encontramos um texto muito conhecido. Diz o texto de Provérbios 23, no verso 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Só a primeira parte desse versículo, para a gente ir e já entendendo, abrindo a nossa mente acerca daquilo que eu quero compartilhar com vocês. Olha o que diz o texto: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Sublinhe esse texto na sua Bíblia aí. Eu ainda estou transicionando para o uso do celular, da Bíblia, né, no celular, no computadorzinho para a leitura. Já ouço a Bíblia e é um excelente recurso que você pode usar também. Ouvir, né, a palavra de Deus, encher o seu coração, a sua mente da palavra do Senhor. E a gente vai pesquisando, vai lendo, vai meditando na palavra e a gente vai expandindo do nosso conhecimento. E eu quero falar à luz desse texto de Provérbios 23, 7. Mude os seus pensamentos. Mude os seus pensamentos. A neurociência é hoje uma ciência muito procurada, estudada, que tem chamado a atenção dos grandes líderes mundiais, das grandes universidades que começam a oferecer cursos específicos na área da neurociência. Tem sido estudada por vários profissionais nas mais diversas áreas da vida. E com essa nova ciência, parece que a neurolinguística, a programação neurolinguística, ela foi deixada de lado e a neurociência vai avançando como uma ciência e os estudos também vão avançando nessa área. E a neurociência, ela vai além da programação neurolinguística, porque enquanto a chamada PNL lida com a mente, a neurociência lida com o cérebro e engloba então a mente, as chamadas sinapses mentais, lida com o sistema nervoso central e começa agora a descobrir a sua relação, a relação do cérebro com o comportamento humano, com as nossas atitudes, com os nossos hábitos. E aí vem os avanços nas pesquisas, e a neurociência começa a descobrir, inclusive, a relação do nosso corpo com as doenças, as chamadas doenças psicossomáticas. E aí começam, inclusive, a querer explicar os milagres. E os estudos têm avançado. A neurociência é essa ciência do pensamento, visto trabalhar ela, né, com o cérebro, com a mente, com o sistema nervoso central e os seus efeitos sobre o corpo humano e o seu comportamento. E aí a ciência vai mostrando, eu estava lendo, vendo uma pesquisa interessante, que a humanidade ela vem evoluindo na compreensão de quem é o homem. A teologia já estudou bastante sobre esse tema, homem, quem és? Então, os conceitos teológicos sobre o homem, mas agora há um estudo voltado para a mente, para o cérebro. E os egípcios,
em 1700 antes de Cristo, já deixavam registros e eles preparavam as suas múmias e eles acreditavam que o cérebro não ia servir para nada. Aí eles retiravam o cérebro para preparar suas múmias. Eles diziam que o cérebro ele não serve para a próxima reencarnação, porque eles acreditavam na reencarnação. Aí vem a evolução, chega a época da filosofia grega e os gregos começam a pensar sobre isso. E no ano 387 a.C., aí Platão afirma que o cérebro é o centro dos processos mentais. Olha a inteligência aí. Então, Platão, 387 a.C., declara que o cérebro é o centro dos processos mentais. Aí vem, logo em seguida, o ano 335, Aristóteles, outro filósofo grego, ele diz que não, que o coração é o órgão superior do homem. Então, um equívoco. E a ciência vai vendo essas declarações e vai estudando. Há uma cadeia, que se eu fosse falar aqui cada época, cada ano, o que o homem foi pensando e foi evoluindo. Aí eu separei, a maior descoberta aconteceu em 1848. Em 1848, nos Estados Unidos. Então, tem aí, cento e tantos anos, né? 174 anos exatamente. Em 1848, nos Estados Unidos, numa fábrica, um gerente de produção lá da fábrica sofreu um acidente, houve uma explosão lá. E um ferro atravessou a cabeça desse gerente aí e tal. E ele escapou. E aí foram estudar, tirar o ferro, estudar o que estava acontecendo. Porque ele não foi mais o mesmo depois daquele acidente. A vida dele, ele mudou. Agora, de um homem estruturado, organizado, centrado, ele virou um irresponsável. Ele se tornou uma pessoa rude, antissocial, irresponsável, e falava obscenidades. E os mais próximos disseram: olha, ele não é mais a mesma pessoa. E os médicos que acompanharam disseram: tem alguma coisa aqui. O cérebro dele foi atingido e ele mudou, mas mudou para pior. Ora, se o cérebro é capaz de, sofrendo algum ataque, vamos imaginar assim, o cérebro é capaz de mudar uma pessoa desse jeito, pode mudar para o bem. E as pesquisas foram avançando. Então, enquanto a ciência avança, a neurociência vai trabalhando, estudando, com muitos experimentos para tentar compreender o comportamento humano e a sua relação direta com o corpo humano, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa chamada resiliência. A ciência diz: tem um segredo nisso aí. Tem uma relação direta do cérebro, dos pensamentos, com o comportamento do homem. Tem uma relação aí que precisa ser estudada. Aí vem Salomão, inspirado por Deus, quase 3.000 anos antes, e entrega de bandeja a revelação. E qual é a revelação? Porque, como imagina o homem em sua alma, em seus pensamentos, está lutando tanto para chegar à conclusão que a Bíblia já chegou há muito tempo. Assim como você pensa, você é. E aí eu pergunto para você, meu querido, quem você pensa que é? Você já viu aquela expressão do pai ou da mãe com a filha? Quem é que você pensa que você é? Pois eu quero perguntar para você hoje, quem é que você pensa que é, meu irmão? Quem é que você pensa que é? E eu não estou aqui
querendo que você pare para pensar aí e traga essa resposta baseado na sua história familiar. Eu não quero que você apresente uma explicação aí, baseado na sua origem, na sua situação hoje. Mas eu sou assim porque eu não tive oportunidade. Eu sou assim porque... Pode ir inventando desculpas. Vai inventando desculpa. Porque eu conheço e eu gosto de citar aquele... Eu só não gravo o nome dele, mas tudo bem, vocês sabem quem é. O camarada nasceu sem braço, sem pé, só um cotoco de gente. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Pois é, ele pensou que ele era o quê? O que ele pensou que ele era? Ele olhou para o seu corpo, ele viu, reconheceu todas as suas limitações, mas ele não se submeteu àquilo. A mente dele produziu pensamentos completamente diferentes do que ele poderia imaginar e pensar dele, e avançou como poucos na história da humanidade ou da sociedade em que a gente vive. E aí eu olho para mim, vejo meus braços perfeitos, graças a Deus, pernas perfeitas. Eu olho no espelho e vejo um homem bonito. Não é, Eunice? Aí você olha no espelho e você vê o quê? Aí você me vem com uma desculpa furada. Não, é porque eu sou assim, porque eu caí de um pé de mangueira lá no Piauí. Problema seu. Ninguém tem culpa. Quem mandou você subir? Por que você não resolve sua vida? Não, é porque meu pai é porque meu pai. Não, é porque minha mãe. Que tem nada a ver da sua mãe, do seu pai, e culpá-los de quê, meu irmão? O sol nasce para todos, todos os dias. E Deus dá 24 horas para todo mundo. A questão é, como você se enxerga, meu irmão? Você se enxerga como? Mais do que vencedor? Porque é assim que Jesus olha para a gente. E ele diz, a palavra dele nos revela, nos ensina. O apóstolo Paulo diz, em Cristo somos mais do que vencedores. E o Márcio ministrando louvor aqui, e deu uma parada e disse, gente, quem já viu mais do que vencedor desse jeito? Acorde aí. Você é ou não é um vencedor? Então, qual é a sua atitude? Como vencedor, como é que você reage a essa palavra? Você não acredita nela? Pois eu quero que você me ouça atentamente. Preste muita atenção naquilo que eu estou falando, porque eu sei que Deus está se movendo aqui nesse lugar. E está incomodando mentes. E está enchendo você de pensamentos acerca de quem você é. Para você poder assumir a responsabilidade das suas ações, das suas atitudes, de quem você é hoje, e acabar de culpar, parar com esse negócio de estar culpando o pai, culpar a mãe, culpar sei lá quem, culpar o governo, acaba com isso. Nem culpar Deus de nada, é você e Deus. E a minha pergunta é, quem você pensa que é? Porque você é exatamente aquilo que você pensa ser. Você entendeu isso? O pensamento, o nosso pensamento, ele é tão importante que Deus diz na sua palavra em Provérbios 6:18. Provérbios 6:18, Deus diz que detesta quem maquina pensamentos viciosos. Olha só. Então, olha a força do pensamento. Olha a importância do pensamento. Deus diz, eu detesto quem fica pensando coisa ruim.
Então, você nem fez nada. Então, é aquela história de você levar uma bronca e você dizer, mas eu não fiz nada ainda, né? Porque o seu pensamento... Então, Deus já se antecipa e diz, olha, eu detesto os pensamentos que você está maquinando aí. Está lá em Provérbios, capítulo 6, no verso 18. Em Provérbios 15, verso 26, ele vai dizer, abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal. É uma abominação para Deus. Então, quando a gente está aqui adorando ao Senhor, saiba que Deus entende e Deus conhece o seu pensamento. O que você está pensando aí. Isso mesmo. O que você está pensando agora, o Espírito Santo já está sabendo. E já está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Quem sabe se ele não está dizendo, Deus, não liga não para esse pensamento aí ruim dele. Não presta atenção a isso não, Senhor. Não atribui a ele, Senhor, esses pensamentos ruins. Porque o pensamento passa. O pensamento vem na nossa mente. Então a minha palavra hoje para você é, mude os seus pensamentos. Mude os seus pensamentos e as suas atitudes mudarão. Mude os seus pensamentos e as suas atitudes mudarão. Muito bem. Suas atitudes vão mudar. As nossas ações, as nossas práticas, atitudes boas ou más, elas primeiro nascem no nosso pensamento, para depois se tornar realidade. Então, primeiro vem no pensamento, para depois vir a ação. Se eu mudo o meu pensamento, eu mudo minha atitude, eu mudo a minha ação. Por isso que, uma certa ocasião, Jesus reuniu os discípulos e estava discutindo com eles, e disse assim para eles, porque os fariseus estavam lá, arrumando um caso com Jesus, ele não lava as mãos e tal. E aí Jesus vai dizer para eles, olha, o que contamina o homem não é o que vai entrar pela boca e sai, vai ser excretado, não. Mateus 15, 19 diz, porque é o que entra, porque olha só, é do coração que procedem os maus pensamentos. Pensamentos de morte, pensamento de adultério, pensamento de prostituição, de furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso é maquinado no nosso pensamento. E aí sim, isso é o que vai contaminar o homem. Vocês entenderam aí? Então não é questão do que você vai comer. Isso é bobagem. O problema é o que está lá no seu coração. Como se Jesus estivesse dizendo para os fariseus, não adianta nada você selecionar as suas comidas, não adianta nada você lavar as mãos, e está tudo uma maravilha, porque eu estou vendo dentro. E o que interessa é o que está aí dentro, porque vai sair. E se sair tudo que está aí dentro, meu Deus, o desmantelo vai ser grande. Então, olha, mude os seus pensamentos e, consequentemente, nossas atitudes vão mudar. Eu estava lendo no livro do profeta Daniel, capítulo 2, aí tem uma história interessante. Você lembra do sonho do rei Nabucodonosor? Nabucodonosor teve um sonho, e diz o texto que ele acordou perturbado, e chamaram os sábios, e aí os sábios vieram e disseram, o que está vendo, seu rei? Estamos aqui para servi-lo. Aí ele disse, eu tive um sonho, estou perturbado, e eu quero saber o que é esse sonho. Aí os sábios disseram para ele, se o senhor contar o sonho, a gente vai dar a revelação. Não, vocês querem me enganar. Eu não vou contar o sonho, e eu quero a revelação dele. Eu quero que vocês me digam qual foi o sonho, e qual é a interpretação desse sonho. Porque se vocês não disserem, eu vou mandar matar todos eles, todos vocês. E aí foi aquele desespero lá na Babilônia, e os magos, os sábios disseram, não existe ninguém
com a capacidade dessa no planeta Terra. Só os deuses, mas eles não moram com a gente. Aí disseram, vamos matar, prepara todo mundo. E aí chegou a notícia, Daniel, você vai morrer. Aí, como é que é? É, porque o rei deu uma doida lá e está perturbado. E ele disse, que história é essa? E teve um sonho, e ele quer que interprete o sonho, mas não disse qual foi o sonho. Daniel disse, pois eu vou para Deus em oração. E eu, deixe comigo, porque eu vou trazer essa revelação. Porque eu conheço um Deus que conhece os pensamentos do coração do homem. Olha só os pensamentos. Aí, o que é que Daniel fez? Vocês se lembram da história? E aí Daniel foi e orou, e foi falar com o rei. E aí o rei disse, olha, não venha me enrolar e querer que eu conte, eu quero a revelação, senão vai morrer todo mundo. Aí o Daniel disse assim, eu creio num Deus que conhece tudo e todas as coisas. O Deus a quem sirvo, ele conhece o oculto e o escondido. Conhece aquele que está em trevas. Olha que revelação. Gente, olha a preciosidade do que é o nosso pensamento. Cuidado com o seu pensamento. Cuidado com o seu pensamento. Aí o texto diz em Daniel 2:29, vai interpretar, ele diz, estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser. E aí você pode ler o restante, não dá tempo eu falar tudo aqui, mas eu quero só mostrar para você como Deus conhece os nossos pensamentos, sem que a gente fale nada, como diz o salmista no Salmo 139, tu me sondas e me conheces, sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Olha o que é o pensamento, gente. Então Deus colocou em Nabucodonosor pensamentos na mente dele, para dar a ele uma revelação do que haveria de ser. Olha como Deus é tremendo, é? Dá um aplauso a ele aí para você acordar. Tem alguém cochilando aí? Então vamos seguir em frente. Aí os pensamentos chegam à nossa mente. Todo mundo pensa. Pensa, e quanto mais jovem, adolescente, criança, é que pensa mais ainda, né? Aí fica pensando, esses pensamentos, é bom checá-los, porque Deus age revelando em nosso pensamento aquilo que Ele quer fazer. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Aí, como é que a gente vai trabalhar então esses pensamentos? Hebreus 4:12. Olha a revelação aí. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir o quê? Os pensamentos. Olha só. Ela é apta para discernir, entender, interpretar os pensamentos e intenções do coração. Quer discernir, quer entender os seus pensamentos? Use a Bíblia. Quer saber o que é que representa, o que é que simboliza, o que quer dizer esse seu pensamento? Aí você tem pensado nisso, você tem pensado, e parece que a gente tem alguns momentos na vida que tem pensamentos que começam a nos perturbar, e a gente tem que fazer alguma coisa com ele. É bom a gente sondar, será que não é Deus que está mostrando alguma coisa? Será que não é Deus tentando
corrigir uma rota, nos levar a prestar atenção maior a alguma situação, alguma questão. E aí como é que eu sei isso? Eu vou na Bíblia. Eu uso a palavra de Deus para julgar tudo isso e todas as coisas. Aí a neurociência descobre o chamado cérebro vencedor. A ciência diz, tem um tipo de cérebro que é vencedor. E não é bem o cérebro, é na verdade os pensamentos. Tem pessoas que enchem a sua mente com determinados pensamentos, e segundo as pesquisas, estudos da neurociência, eles estão concluindo que tem pessoas que se destacam como vencedoras acima da média, e quando vai entrevistar e conversar, o pensamento. Não tem tempo para pensar na derrota, em coisa ruim. Olha só. Aí quando pesquisa aquele que não vence, quando pesquisa aquele atleta que não conseguiu a produção, mesmo tendo treinado exaustivamente tanto quanto os outros atletas, qual é a diferença? O pensamento. Meu Deus, que revelação a gente precisa. Olha, volto para Provérbios 23:7. Assim como pensa em sua alma, assim ele é. Então, palavras e pensamentos positivos influenciam diretamente o nosso cérebro, que vai funcionar de acordo com os nossos pensamentos, pois são os pensamentos que alimentam o cérebro, e o nosso cérebro ativa as células de todo o nosso organismo, e elas entram em ação, e elas agem conforme o nosso pensamento. Por isso, nunca a gente deve dizer, não dá, esse negócio não funciona, eu não posso, eu não consigo, isso não vai dar certo. Provérbios 18, eu não preciso da ciência para me dizer, Provérbios 18, verso 20, olha o que a palavra de Deus nos diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então você se alimenta dos seus pensamentos, das suas palavras. E eu pergunto para você, que pensamento tem alimentado a sua alma, o seu cérebro? Como é que você tem pensado acerca de você mesmo? Aí a ciência vai evoluindo e diz, os nossos pensamentos podem nos curar enfermidades com pensamento positivo. Como é que é isso? Aí começam as pesquisas, e vão pesquisando. Eles também dizem assim, o seu pensamento adoece você. Eu conheço um caso de uma pessoa que morreu porque ficou com medo da pandemia. E ele só alimentava os pensamentos com o que a televisão dizia. E aí começou a ficar apavorado e já não saía mais de casa. Aí já não tinha mais contato com ninguém, e a feira, a comida era deixada na porta, para ele abrir, pegar e correr lá para dentro. O medo foi aumentando, porque ele só alimentava a sua mente do medo, e aí ele começou a ficar trancado dentro de casa. Daqui a pouco ele ficou trancado dentro do quarto, porque na sala o vírus podia pegar ele. E depois ele ficou trancado no quarto, ficou em cima da cama, prostrado. Levaram para o hospital e ele morreu. Não conseguiram mais recuperar, porque o ânimo dele, a mente dele, o matou. Olha o poder que há no pensamento, gente. Aí eu não preciso da ciência, eu preciso da Bíblia. Terceira carta de João, verso 2. Olha o que a Bíblia diz. Amado, acima de tudo, faço votos
por tua prosperidade e saúde. Olha só, amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você sabe o que quer dizer faço votos? Amado, eu penso positivamente acerca de você. Olha só, eu penso coisas boas para você. Então, eu faço voto, eu torço, eu quero o melhor para você, eu quero prosperidade para você, eu quero saúde para você. Assim como, na mesma medida em que, na proporção em que se encontra a sua alma. Aí eu volto a perguntar, como você pensa que é? Você, quando acorda, vai lá escovar a carcaça, olha para o espelho, quem é que você vê no espelho? Um vencedor ou um perdedor? Você gosta de você? Do que você vê? Se você não gosta, mude os seus pensamentos, porque você vai mudar. As suas atitudes vão mudar, se você mudar os seus pensamentos. Se você pensa que você é uma pessoa doente, pode ter certeza que você é uma pessoa doente. Se você declarar a sua cura na sua alma, você vai ver as coisas mudarem para você. Eu lembro que quando eu peguei o vírus aí, essa praga, aí eu fiquei mal. 3 dias sem dormir. E depois do problema, bateu uma insônia lá. Aí depois é que o médico vai dizer que era o remédio que eu estava tomando. E aí eu fiquei na cama, eu não tinha ânimo para nada, força para nada. Aí eu estava ouvindo a Bíblia. Depois eu parei para pensar e disse, espera aí, eu não posso ficar na cama. E a médica já mandou dizer, olha, diga para ele que não fique na cama. Eu não queria ficar em outro lugar. Mas quando dava de manhã, eu digo, não, espera aí, não vou ficar nessa de tô morto, não. Me levantava da cama, ia lá para o sofá, para uma cadeira, ainda que ficasse com aquele desânimo total, bate um desânimo. O vírus é terrível, ele suga as suas energias, e é um negócio assim muito estranho. Eu disse, espera aí, não vou ficar prostrado, não. E eu começava a fazer uns testes. Eu subia as escadas lá em casa 2 vezes correndo, para ver se o pulmão estava funcionando e aguentava. A médica disse, olha aí, ele está querendo morrer, porque do jeito que está aí, baixando a respiração, ele quer dar uma carreira lá, e me fez um medo danado. Aí você fica, eita, será que... Cuidado com a sua alma, cuidado com o que você pensa, porque os nossos pensamentos podem nos derrotar, mas eles também podem nos curar, sabia disso? Então, o nosso corpo, a neurociência descobriu, o nosso corpo se comunica com o nosso cérebro, ou o cérebro se comunica com o corpo. Então, para eu levantar o braço direito, eu precisei dizer para o meu cérebro, mas é uma coisa muito rápida, e já foi. Então você já decidiu, já foi. Já viram aqueles vídeos das pessoas correndo, vem o carro desgovernado e a pessoa consegue. A imagem, o cérebro já leu, já mandou o comando e ele nem decidiu ainda, mas o cérebro é tão rápido que já dá o comando para você, ó. Você pula e no meio do pulo é que vai pensar por que pulou. Já viu as pessoas tomando um susto? Mas por que você fez isso? Eu sei lá, eu tinha uma coisa... Não tinha nada. O cérebro já deu o comando para salvar você. Tem gente que é mais lento, né? Tem gente assim que a morte súbita dele dura 15 dias. Então, é aquele mais devagar, não é? Mas mesmo assim, ele é capaz de dar um pulo. Se vê o negócio pegando aí. Porque o cérebro entra em ação. Agora... Para eu decidir, eu tenho que dizer para o meu cérebro, cérebro, levante a mão direita, ou o braço direito. Cérebro, agora levanta a perna.
Você entendeu aí que tem uma comunicação? Os neurônios, eles estabelecem uma comunicação com o corpo. O cérebro tem 86 bilhões deles, com 16 tipos diferentes. A neurociência descobriu que existe, então, uma comunicação aí, um vai e vem de informação entre o corpo humano e entre os membros com o cérebro. Então, algumas atitudes fazem o nosso cérebro liberar alguns hormônios. E aí a neurociência deita e rola, explicando isso, que você, dependendo da sua expressão, você manda uma mensagem para o seu corpo. Mas olha, pensando bem, o cérebro se comunica e eu digo eu quero tomar uma decisão, levantar o braço. Eu preciso dizer para o cérebro, levanta o braço. Levantei. Se eu demorar muito aqui nessa posição, uma mensagem vai para o cérebro, há uma ligação e diz, o braço cansou. O que é que você quer fazer? Aí vai dizer, vamos baixar? Porque eu estou recebendo mensagem das células, dizendo que elas estão cansando. Elas vão esgotar aí. Você quer continuar assim, como aquele hindu, que levantou o braço e não baixou nunca? Vocês já viram aquele coitado lá, né? E o braço secou. Ele só anda assim, ó, secou, porque ele nunca baixou. Então há uma comunicação. Ora, quando eu recebo notícia boa, somos mais do que vencedores. A Bíblia diz isso. Aí a gente canta isso. Aí eu canto, somos mais que vencedores. Não, peraí. Isso não é canto de vencedor. Então, imagine se você recebe uma mensagem no celular e alguém mandou um pix aí de R$1 milhão na sua conta. Qual é a sua reação aí? Ô, irmão, ore por mim, entrou R$1 milhão na minha conta. É assim, é? Eita bênção! Aí o cérebro derrama todos os hormônios da felicidade. Aí se você estava deitado, você dá um pulo, o sono já foi embora. Olha a comunicação direta. A neurociência descobriu uma coisa. Você pode provocar isso e enganar o cérebro. Olha, como é que eu engano o cérebro? Eu estou triste, estou depressivo. Vamos enganar o cérebro. Eu estou com problema, meu Deus. Vamos enganar o cérebro, porque senão você vai adoecer. Então engana o cérebro e faz uma atitude de vencedor aí. Mas eu estou dizendo, mas faz assim, vamos vencer, você vai vencer. O cérebro diz, eu não estou vendo nada que vai vencer, mas ele está dizendo. Aí diz para as células, libera os hormônios. Aí o cérebro entra em ação, as células, daqui a pouco você está pulando de alegria. E alguém pergunta, mas por que você está assim? Não sei, eu comecei e agora rompeu. A gente que decide como a gente quer reagir. Quem está entendendo isso? Aí os hormônios trabalham, gente. Os chamados hormônios da felicidade. Aí você começa a ver ele funcionar. Aí você vai ver ele entrar em ação. E a ciência começa a descobrir que tem determinados hormônios que cura até câncer. E se o cérebro produzir em grande quantidade aqueles hormônios, vai curar a doença, vai sumir dor de cabeça, vai resolver problemas de circulação, vai resolver... Meu Deus, é um negócio, a máquina que Deus fez do corpo humano. Até hoje, a ciência fica espantada. Olha e diz, que é isso? Como é que pode um negócio desse? Olha a complexidade do corpo humano. Quando separa só o cérebro, já é um campo vastíssimo de estudo para entendê-lo. Aí quando olha para o corpo, para os músculos, a formação deles, meu Deus, é impressionante. E Deus colocou uma farmácia na nossa cabeça. E a gente tem remédio para curar todas as nossas enfermidades. Mas a gente não sabe usar. E está vivendo num século, em dias que só nos adoecem. Com tanta coisa ruim,
com tanta notícia ruim, com alimentação errada, atrofiada, atrapalhada, com sentimentos os mais estranhos. E aí a gente começa a ver criança com depressão. Onde é que já se viu isso? Menino tem que estar alegre com tudo, alegre, pulando, brincando. Então começa um trabalho de uma educação doentia, e começam a adoecer as crianças. E aí criança recebe prêmio se ficar quieta na sala de aula, se não bagunçar, se não... Que é isso? Como é que você vai amarrar o menino? Então chega na igreja, amarra o menino. Como é que pode, gente? Então estão adoecendo. Não é normal, não é natural. Menino saudável, ele está pulando, está caminhando. É ou não é? Então a gente precisa melhorar isso, entender melhor todos esses movimentos e a gente saber que tudo tem relação com o cérebro. E aí vem esses hormônios que são produzidos quando você faz exercício. O exercício físico gera tantos hormônios, gera a endorfina. Aí quando você marca uma reunião e sai com os amigos, gera endorfina. E esse é o hormônio da felicidade, da alegria, do prazer. Aí você se reúne com pessoas que você tem uma afeição, um carinho. Então você enche o seu corpo de hormônios positivos, saudáveis. Aí a ciência descobriu também, se você der um abraço em alguém, o abraço cura, traz alegria, traz felicidade, passa a ideia de segurança. Por isso que as crianças precisam ser abraçadas. Mas sabe qual é a educação? Vai lá ver nos Estados Unidos, a professora nem pode ser chamada de tia e nem pode abraçar as crianças. Pequenininhos, não pode. Não pode tocar nelas, porque se tocar já leva um processo, prisão perpétua, 30 anos de cadeia, disso para lá, porque tocou no corpo da criança. Olha o desespero. E aí eu conversando lá com uma família, muito amiga nossa, tem uma menininha pequenininha, agora ela já está grande, mas ela tinha 5 anos. Aí um frio de rachar, aí diz, entra, agora, terminou a aula, todo mundo pega os seus casacos, e aí casacão grosso, ela tem que vestir sozinho o casaco. Aí pergunta, mas como é que ela faz, botar aqui? Aí eu perguntei para ela, mas como é que você faz para um casaco desse tamanho, cobre e fecha tudo, fica só os olhos de fora? Aí eu digo, faz aí para eu ver. Aí ela, na hora, bota o casaco no chão, aí se deita no chão, e pula em pé, fechou, e para a fila. Mas a tia não ajuda? Não pode, porque vai tocar na criança. Mude os seus pensamentos, e seus resultados mudarão. Está tudo na Bíblia. Então, olha só, mude os seus pensamentos e os resultados na sua vida vão mudar. Se você está satisfeito com os seus resultados, continue pensando do mesmo jeito. Mas se você acha que é capaz de conquistar mais, se você acha que os seus resultados não estão bons, que você pode melhorar isso, então corra, mude os pensamentos e os resultados vão mudar. Quem pensa calmamente, articula bem na sua mente o que deseja conquistar, a tendência é de abundância e prosperidade. Já o que pensa ou o que não pensa, não medita, vai levando a vida. Deixa a vida me levar. Não. Assim você não vai conquistar nada, meu irmão. Porque olha o que é que diz o livro de Provérbios, capítulo 21, no verso 5. Faz questão para ler e você presta atenção. Olha só. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza.
Ah, não tenho tempo para pensar em nada não. Vamos correr, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Eu não penso. Deixa a vida pensar por mim. Não vai acontecer nada, a não ser o que você já tem como resultado. Quer mudar? Muda os seus pensamentos. Por isso que Provérbio 16, verso 3. Olha o que, é que a Bíblia está dizendo aí. Provérbio 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, o que, é que a Bíblia está nos ensinando? Consagre ao Senhor os seus planos, os seus pensamentos, a sua ideia, o seu desígnio, o seu propósito. Pense em algo que você deseja conquistar. Aí você consagra a Deus, fala para Deus, e você vai ver as portas começarem a se abrir. As estratégias serão reveladas, porque você pensou. Eu quero conquistar a minha casa própria. Eu quero conquistar a minha casa. Ok, pense nisso agora. É isso que você quer para a sua vida? Quero. Então vamos usar o que a Bíblia nos ensina. Quando eu penso nisso, a minha mente já formulou o modelo da casa, o tamanho, talvez até quanto custe. Agora eu pensei nessa casa. Agora eu vou consagrar isso para Deus. Eu vou falar com Deus e dizer, Senhor, eu quero essa casa. Aí você ora e você fala para Deus, Senhor, eu quero essa casa. Senhor, eu quero essa casa. Senhor, eu quero essa casa. Aí o Espírito Santo de Deus vai se mover e vai dizer para você, então vamos fazer um trabalho em conjunto. Você vai começar a estudar. Você vai começar a melhorar o seu trabalho, as suas aptidões. Porque não vai cair uma casa na sua cabeça do céu, mas vai cair as estratégias e a bênção de Deus para você conquistar. Pode aplaudir mesmo, que é assim. Aí você vai ver como trabalhar isso. Aí você vai receber de Deus o empurrão para isso. E de repente, olha que lá vem a sorte. A sorte alcança os que planejam e trabalham. Só tem sorte quem planejou, quem trabalhou. Aí vem o milagre. Você não sabe nem como explicar aquilo ali, mas parece que a natureza, o universo, juntou as coisas. E não é que o negócio aconteceu para você? E aí você vai entender. Deus te leva por caminhos que às vezes você nem acha que vai ser aquilo ali. E você começa a fazer aquilo e de repente surge uma outra coisa no meio do caminho. Olha Deus se movendo e te levando para conquistar. Não se obtém resultados diferentes com pensamentos antigos. Não vai mudar. Novos pensamentos gerarão novos resultados. A vida é feita de resultados práticos e não de vãos pensamentos, ideias não executadas, desejos da alma não realizados. Não, a vida ela é prática. Você pensou, você elabora uma estratégia e você vai à luta. Mas se você só pensou, eu penso, mas eu não executo. Pensar sem executar uma ação não vai resolver o seu problema. Pensamentos, eles se executam, se realizam com ações práticas, e não só com desejo. Eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, mas aí começa os mais e mais e os mais e menos. E não age, não trabalha, não se esforça, não está disposto a pagar o preço. Esse é o problema. No Brasil tem 85% dos lares estão ligados na internet. Eu pensei que era mais, eu vi esse percentual, mas pensei que era 99%. 85% dos lares no Brasil tem internet. Aí a pesquisa diz, 80% das pessoas que usam a internet usam para lazer e distração, para matar o tempo tão precioso. Apenas 20% usa a internet para estudar, para pesquisar algo interessante,
para ir atrás de conhecimento, para avançar na vida. Vê lá no teu celular quantas horas você passa por dia. O celular diz para você. O meu pelo menos diz lá quantas horas você está passando. Diz lá, quanto tempo você gasta só fazendo besteira. Por que que no Brasil tem esses digital influencers, fazendo uma macacada, doideira, e é tanta aberração, e milhões seguindo? É porque tem milhões de gente desocupada, que não tem o que fazer, que não muda o pensamento, a ideia, e não sai da pobreza, da miséria, da ignorância, da manipulação. Mas eu não quero que aconteça isso com você, meu querido. Eu quero que você expanda a sua mente, expanda os seus pensamentos, porque Deus quer realizar grandes coisas através da sua vida. Quem crê nisso aí vai se expressar. Mude os seus pensamentos e sua vida vai mudar. Olha só. Mude os seus pensamentos e a sua vida vai mudar. Aí eu estava lendo na Bíblia, Jesus, quando ele ressuscitou, ele aparece aos discípulos. Chega lá, eles ficam com medo, nem abre a porta, Jesus tem que atravessar as paredes lá para entrar na casa. E Jesus disse para os discípulos, tá lá em Lucas 24, 38. Aí Jesus vai dizer para os discípulos, por que estáis perturbados? Por que estão perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? E eles perturbados, com dúvida. Aí Jesus mostra os pés e as mãos para eles. Mas parece que não resolveu ainda. Eles ainda não são convencidos de que era Jesus. Aí Jesus então pediu comida. Aí lhe deram peixe assado com um favo de mel. Aí depois Jesus comeu e eles olhando. Aí depois Jesus explica a eles a palavra. Olha, eu não ensinei, eu não falei para vocês. Lembra das escrituras? Mas parece que eles não conseguiam entender nada. Porque faltava uma coisa. E é o que falta, muitas vezes, para a gente. Sabe o que é? Lucas 24, 38 vai dizer o que é que faltava. Aí o texto vai dizer assim. Aí Jesus lhes abriu o entendimento. Olha o milagre. Lhes abriu o entendimento. Quantos anos eu já prego aqui nesse púlpito, né? Eu sei que eu vou evoluindo e eu creio que vocês também. Mas por que tem gente que ouve a mesma palavra e não muda de vida, hein? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Porque não abriu o entendimento. E alguns precisam mesmo de um milagre para perceber a importância de mudar os seus pensamentos. O profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, verso 21, Jeremias diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quer mudar a sua vida? Então traga à memória aquilo que te dá esperança, meu irmão. Por que que você enche a cabeça de tanta bobagem que não vai te levar a lugar nenhum? Mude a qualidade dos seus pensamentos e você vai mudar a sua vida. Quem entendeu essa palavra, diga amém aí. Aleluia. O conselho de Paulo aos Filipenses, agora vamos lá para o Novo Testamento, voltando para lá, né? Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Sua vida só vai mudar
quando você mudar os seus pensamentos. Entendeu isso? Eu não preciso de neurociência para me dizer o que a Bíblia já me diz há muito tempo. Há muito tempo está lá, ó. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. A gente precisa abrir o entendimento para perceber essas coisas. E você, meu irmão, se entregue a esse milagre que Deus quer fazer na sua vida, mudar a sua cabeça, mudar os seus pensamentos, mudar a sua mente, porque se você deixar isso acontecer, a sua vida será outra. Lembra do caso que eu falei do jovem, do gerente da empresa que sofreu um acidente e furou a mente e ele piorou? Pois eu quero que Deus fure a sua mente e você melhore, meu irmão. Para as pessoas dizerem assim, é outra pessoa. Não, não é a mesma pessoa. Olha como é que ele está agora. Olha, ele não perde mais tempo com esses negócios de Facebook, de Instagram, de não sei de quê. Olha lá, ele está estudando. Olha, ele está fazendo cursos. E não me venha com a história que tem que pagar caro, porque o que tem na internet de graça, para você mudar a sua profissão. Ah, não, porque eu já estou velho. Mas você tem quantos anos? 39. Estou só esperando a aposentadoria do INSS. Meu Deus. O que é isso, gente? Eu conversei com uma pessoa outro dia e ele dizia, eu estou contando aqui, falta 18 anos. Meu Deus. Que futuro é esse? Dá vontade de a gente sentar e começar a chorar. Porque não é possível um negócio desse. Meu Deus, o que é? Não, porque não, eu estou muito bem na minha empresa, eu ganho um salário. Um salário o quê? Mínimo. E você está achando que está bom. Meu Deus do céu. Qualquer coisa que você inventar na internet, você já vai ganhar mais. E por que você se submete a isso? É isso que Deus tem para você? Pobreza, miséria, limitação? Não, não é. Não, mas o Evangelho... Não, que história é essa do Evangelho? Evangelho é prosperidade, é bênção, é vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? É vida eterna, é vida alegre, feliz, saudável. É isso que Deus tem para a gente. Eu não consigo acreditar que Deus tem pobreza e miséria para a gente. Porque não tem. Deus diz, eu me alegro com a prosperidade. Mas Ele não vai fazer isso com preguiçoso. Não, Ele não vai fazer isso. Não porque eu orei, eu não estudei porque eu não tive tempo. Deus sabe. Mas Deus vai tirar a vaga de quem estudou para se matar e vai me dar a vaga. Que Deus é esse? O Deus que eu conheço não é injusto, não. O Deus que eu conheço, Ele faz cair o sol sobre justos e injustos. Faz cair a chuva sobre pecadores e não pecadores, não importa. Os nossos pensamentos, eles funcionam como um imã. Tudo que a gente pensa, a gente atrai. Ah, hoje o apóstolo resolveu dar uma de coach. Eu não sou adepto à teologia do coach, meu irmão. Eu sou adepto à Bíblia. O problema é que tem um monte de coach aí, lendo a Bíblia, nem sabe direito o que a Bíblia está dizendo, e já sapeca lá. Eu vi outro dia um dizendo e deu uma frase, porque na Bíblia diz isso, eu digo, meu Deus, nem a Bíblia ele foi ler, para falar essa besteira, que não está na Bíblia um negócio desse. Ah, porque na Bíblia diz, não, a Bíblia não diz isso. Agora, será que a Bíblia diz que os nossos pensamentos atraem como um imã as coisas para a gente? O que você acha, hein? Então eu vou lhe contar a história de Jó. Quem conhece a história de Jó aí? Todo mundo conhece a história de Jó, não é? A Bíblia começa em Jó, capítulo 1, dizendo assim, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Já viu o crente dizendo, Senhor, eu estou na igreja todo domingo, eu sou dizimista, e eu não sei o quê, e por que as coisas não funcionam para mim, e funcionam para os outros? E tem gente que entra numa de lamúria, e entra em crise aí. Não, vamos mudar os pensamentos, para você mudar a sua realidade. Aí o texto de Jó, capítulo 1, diz assim, e Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se
se desviava do mal. E ele consagrava ao Senhor diariamente, ele apresentava os sacrifícios a Deus, entregava a sua oferta, e ele ainda entregava a oferta pelos filhos. Estão lembrados do texto? Vai que os meus filhos pecaram e eu não estou sabendo. Então, se eles fizeram alguma coisa errada, vai vir uma maldição para eles. Então, eu já vou ofertar aqui, porque isso não pode acontecer sobre eles. E Jó só encheu a cabeça dessas preocupações. Aí o que aconteceu? Era o homem mais rico, maior de todos no Oriente. Ele santificava seus filhos, levantava-se de madrugada todos os dias para orar, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenha pecado. Jó capítulo 1, verso 5. Jó vivia preocupado e só pensando que o pior poderia lhe acontecer. Aí veio Satanás, o capeta, o diabo, o coisa ruim. Aí veio o diabo no meio dos filhos de Deus e fala para Deus, Senhor, olha só o teu servo Jó, botou o olho em Jó. Por quê? A teologia não consegue explicar esse rolo aí, gente. Mas Jó vai dizer por quê. Aí ele diz, olha aí, o diabo ele vive como urubu sobrevoando na carniça. Se tem carniça, o diabo está em cima. Se tem pensamento ruim, o diabo acompanha. Ele vai olhando, onde é que estão os pensamentos ruins para eu operar? Onde é que tem gente pensando em tragédia, em pobreza, miséria, em derrota, em suicídio, em... Onde é que está? Os espíritos malignos vai... Tem um pensamento de maldição, porque o diabo só vem para quê? Então ele é atraído por essas coisas. Aí foi atraído e disse para Deus, está vendo o teu servo Jó? Aí o fim da história, para eu adiantar, que já deu 20 horas e 28 minutos, eu preciso terminar. Aí, o que é que acontece? Tá bom, pode fazer. Execute, mas não lhe toque a vida. Mas Deus não mandou preservar a vida dos filhos, só de Jó. E aí, tragédia. Veio lá os bandidos, ladrões, roubou tudo que Jó tinha. E Jó se preocupava com isso, roubaram tudo. Já vi gente que sai de casa e volta, será que eu fechei a porta? Será que eu fechei a janela? Será que eu fechei o telhado? Será que ia um desespero? Será não, porque vem um ladrão. Não vem, para de chamar ladrão. É aquele negócio, não, calma, a gente tem que aprender isso. É um exercício. Porque todos nós fazemos esse tipo de burrice. Com todo respeito. E aí a gente tem que mudar. Aí o que aconteceu? Tragédia, doença, acabou a vida de Jó, os filhos morreram, vem ladrão, vem um vento, derruba tudo. A história você já conhece, deixa eu adiantar. No capítulo 3, no verso 25, olha o que é que Jó vai nos dizer. Jó 3, 25, o que é que ele diz? Aquilo que eu temia. Meu Deus. E o que eu receio, que eu tenho medo, me acontece. Meu Deus, o que é isso? Olha a revelação aí. Abra o entendimento, meu irmão. Abra o entendimento. Jó 3, 25. Olha o que é que Jó vai dizer. Aquilo que eu temo me sobrevém. E o que receio me acontece. A tradução que eu peguei está no tempo presente. Eu tive medo, aconteceu. Gente, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu estou com medo de ficar milionário, tão grande. Eu estou com medo de a minha conta começar a receber Pix hoje, de vocês aí, eu mandando Pix, dizendo, apóstolo, tome Pix aí, vai trocar o carro, apóstolo. Eu estou com medo, gente. Estou brincando, mas olha o que a Bíblia diz, gente. Eu estou brincando para relaxar, porque eu estou vendo vocês tensos assim. Meu Deus, eu pensei naquilo, eu pensei não sei em quê, eu pensei, pois é, vá pensando e vá atraindo. Se você mudar o seu pensamento, a sua vida vai mudar. Agora deixa eu falar ainda de Jó. Mas quando Jó recebe a visita dos amigos, cada amigo descascou em cima de Jó. Você merece isso, Jó. Você é assim mesmo, você, e vem o segundo, taca.
Aí Jó diz, espera aí, gente, não é assim não. Espera aí, agora eu vou mudar como eu penso de mim mesmo. Aí no capítulo 31 de Jó, não dá para eu ler tudo aqui não, pode ler em casa. Jó vai dizer, Senhor, eu não sou assim não. Olha, eu nunca deixei de socorrer o órfão, a viúva, eu nunca deixei de ajudar uma pessoa, eu nunca deixei... Não, eu não aceito essas acusações sobre mim não. Jó mudou os seus pensamentos. Aí Deus entra em ação. Capítulo 38 de Jó. Aí o que acontece? Deus vem e justifica Jó. É verdade. Vocês, os 3 amigos de Jó, vocês erraram julgando Jó. Não, Jó não é nada disso. Ele é aquilo que ele pensa ser. Tudo que ele falou é o que ele é mesmo. Jó 42, quando Deus termina de falar, e mudou o estado de Jó. Quando ele mudou aquilo que ele pensava, quem ele era, meu irmão. Você entendeu essa revelação? Quando eu estava preparando essa palavra, eu fui impactado por isso. Disse, meu Deus, o que é isso aqui? Tem uma revelação aqui nessa palavra. Tem uma revelação. Aquilo que eu temia me sobreveio. E Jó temia, ofertava, consagrava. Aí eu pensei, mas e por que depois mudou o estado dele? Porque ele mudou a forma que ele pensava sobre ele. E ele começou a dizer, não, eu não sou essa pessoa não. Espera aí, não. De jeito nenhum, eu não aceito isso. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você, não aceita a sua vida que você tem hoje, porque Deus tem muito mais para te entregar. Não aceite, porque Deus tem muito, muito, muito mais para te dar, para te entregar, meu irmão. O profeta Isaías, no capítulo 55, versos 7 e 9, aí Deus fala por intermédio do profeta. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque Ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus. Tem alguém aí que precisa se converter? Tem alguém que precisa converter sua mente? Tem alguém aí que precisa voltar, tornar para Deus? Essa é a hora. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha só, grandioso em perdoar. E depois Deus diz por intermédio de Isaías, logo em seguida, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão. Os seus pensamentos não são o que Deus tem pensado para você. Você está sendo enganado pelo diabo. Você está sendo enganado pela sua alma. Porque Deus tem muito mais para te entregar. E o que é que está acontecendo que não chegou ainda a bênção? Olha o que a Bíblia está ensinando. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, se converta. Se converta ao Senhor. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Converter-se é mudar de pensamento. E aí muda a atitude. Aí muda os resultados. Aí muda a vida. Quem se converte muda de vida. Porque mudou. Converteu os seus pensamentos. E agora ele pensa como um servo do Senhor. E Deus vai mudar os propósitos que ele tinha na vida dele. Vai haver uma correção. Pensar nas coisas que são do alto. Não nas que são aqui da terra. Porque morreste. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, versos 2 e 3. Fique de pé, meu irmão. Você vai orar ao Senhor e vai falar com Ele, vai dizer, Senhor, muda os meus pensamentos agora. Porque eu sei que o Senhor tem planos muito maiores. Porque eu sei que os teus pensamentos para mim são muito mais altos do que os vossos pensamentos. Não vos conformeis com esse mundo, mas
transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Fale com Deus agora. Você e Deus, fale com Ele. Quero orar por você, meu querido. Quem está precisando mudar os seus pensamentos aí? Quem tem certeza aí que Deus tem muito mais para realizar na sua vida? E tudo começa com os pensamentos. É o Espírito Santo que coloca o pensamento que Ele quer para a gente. Por isso que a Bíblia diz que os nossos pensamentos, quer dizer, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus tem algo muito maior para realizar na sua vida. Se você acha que está precisando mudar os seus pensamentos, se você mudar os pensamentos, você vai mudar a sua atitude. Se você mudar os seus pensamentos, você vai mudar a sua vida. É você quem decide. Se você quer isso, eu vou orar por você. Bota a sua mão na cabeça assim, ó, como um ato profético. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada um dos teus filhos aqui, que diante da tua palavra ministrada, entenderam que precisam mudar os pensamentos para alinhar os seus pensamentos com os pensamentos do Senhor, porque o Senhor quem sabe os planos, os pensamentos que o Senhor tem para nós, pensamentos e planos de nos fazer bem, de nos fazer prosperar, de ser feliz, de cumprirmos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Deus. Então nós botamos a nossa mão sobre a nossa cabeça para que o Senhor venha com a unção e mude os nossos pensamentos. Queremos sair daqui com a nossa mente renovada. Queremos ser tocados pelo Teu Espírito, meu Deus. E queremos que o Senhor arranque agora mesmo todos os pensamentos ruins, malignos, de derrota, de tristeza, de pobreza, de miséria. Arranca, Senhor, tudo isso. Muda, Senhor, os nossos pensamentos agora. E coloca, Senhor, os Teus pensamentos em nós. Pai, Senhor, esse milagre, abre o nosso entendimento agora, meu Deus. E assim vamos mudar as nossas vidas para sermos aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós cancelamos, anulamos todo e qualquer pensamento de derrota, de tristeza, de doença, de miséria, de pobreza, e que se instalem agora novos pensamentos que venham do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Hoje Deus fez um milagre na sua vida. Mudou o seu pensamento. Dá um aplauso bem forte a Ele. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos. Uma semana de sucesso.